Olá, tudo bem? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre as promessas de Deus e a lição de número 6 vem trazendo um tema fantástico, a descendência de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? O verso para memorizar se encontra no livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conta-se a história de que numa pequena cidade havia um relógio na vitrine do joalheiro e esse relógio parou exatamente às 8 horas e 45 minutos. Todas as pessoas que passavam pela rua, pela cidade, comerciantes, alunos que estavam indo para a escola, olhavam para aquele relógio que era uma referência da marcação de hora para saber se estavam atrasados, se estavam dentro do tempo. Mas todos percebiam, ainda é 8h45 da manhã, nós ainda temos muito tempo. Esta história ilustra a realidade do que aconteceu com Israel, a nação que Deus escolheu como propriedade exclusiva de Deus. Israel deveria ser o relógio espiritual para todas as nações. No entanto, como aconteceu com a história que nós acabamos de ouvir, Israel parou de ser um centro de influência espiritual para o mundo. Nós precisamos entender que assim como Deus escolheu Israel, escolheu Abraão, Ele também escolhe a mim e a você. E eu preciso entender o verdadeiro conceito de eleição. Eleição não é favoritismo. Eleição é responsabilidade para o cumprimento da missão. Em Gênesis capítulo 18, verso 19, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão para que ele pudesse ordenar a sua casa e seus filhos depois dele. Então, quando Deus chamou Abraão, chamou para uma função específica. Não significava que Abraão estava tendo a sua salvação garantida, mas Deus estava chamando Abraão para um propósito. Quando Deus chamou Israel, Deuteronômio capítulo 7, verso 6 até o verso 8, Deus chamou Israel não porque fosse um povo numeroso, um povo bonito, um povo culturalmente melhor, mas Deus chamou Israel para que pudesse anunciar as virtudes de um Deus grande dentre as nações. Mais uma vez, eleição não é favoritismo, eleição é responsabilidade para o cumprimento da missão. Outro ponto interessante sobre a eleição é que a eleição, a escolha de Deus foi baseada essencialmente nos elementos da graça divina. Não porque Israel tinha algum mérito, não porque Abraão tinha alguma coisa a oferecer. Deus chamou para uma responsabilidade, para uma missão. O verso inicial que lemos diz que nós, eu e você, nós somos a geração eleita de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Assim como Deus escolheu Abraão, escolheu Israel, Ele escolhe você. Para que propósito? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel fracassou como relógio espiritual de Deus, mas Deus conservaria um remanescente fiel. Portanto, lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e 28, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, todos aqueles que ouvem a voz de Deus e seguem a voz do pastor, do Supremo Pastor, são o remanescente de Deus, permaneceram fiéis à promessa e à aliança realizada com Deus. Portanto, quem são os descendentes de Abraão? Eu e você. O elemento indispensável para que nós nos tornemos filhos, descendentes de Abraão e herdeiros da promessa é a fé. A fé é o gatilho que dispara a arma da graça. Se você tem fé, você é um descendente de Abraão. Deus te abençoe.